Então vamos dar uma olhada o que o Olavo de Carvalho tem de tão precioso nos seus argumentos para poder dizer que preconceito linguístico não existe, é tudo coisa da cabeça desse Marcos Banha aí. Vamos ver o que ele fala. Contra aquilo que se chamou, já 30 anos atrás, chamava preconceito linguístico. Preconceito linguístico é o seguinte: apareceu um linguista, tá certo, chamado Marcos Banho, e ele descobriu o seguinte, que você usar a mesma gramática para todas as pessoas, ensinar a mesma gramática para todas as pessoas igualzinho, é antidemocrático. Quer dizer, isso é exatamente o contrário, me parece, né? Porque se tivesse, vamos dizer, uma gramática para as classes altas, outra para as classes baixas, uma para os brancos, outra para os pretos, aí seria antidemocrático. Mas o Marcos Banho... Veja bem, o Olavo de Carvalho diz que seria muito mais democrático você ter uma gramática só para todo mundo. Isso é uma não falácia, porque não manjo dessas coisas de falácia, não sei o que, eu não estudei retórica, mas eu quero dizer assim, é um argumento que tem muita. É um argumento que eu acho que é o mesmo argumento da ideia de democracia como igualdade, todo mundo tem que ter a mesma coisa, todo mundo é igual em todos os sentidos. Você estudar as noções clássicas de igualdade ou de democracia, vamos dizer assim, você vai ver que tem várias palavras diferentes para ideias diferentes de igualdade. E que já desde, por exemplo, da Grécia Antiga, de Atenas especificamente, porque a democracia que a gente usa de base para talvez assim, pautávamos assim as nossas democracias atuais, ou o que se entende como democracias atuais, baseado, enfim, na ideia burguesa do que é uma democracia, é tudo baseado em basicamente 100 anos de uma experiência política em Atenas. Então imagine, não é a Grécia Antiga, não é todo ali todo aquele território, é um território específico, é uma das cidades-estado que a gente tinha, que era Atenas, e uma experiência que durou apenas 100 anos. E então, se você for considerar, na verdade, o tempo de que a Atenas estava de pé, vamos dizer assim, e o tempo que ela foi uma democracia, na verdade, se você considera que o tempo de uma experiência política determina se ela é boa ou não, seria uma experiência considerada fracassada, porque ela não durou muito tempo. E o que eu quero dizer com isso é, essa ideia tosca, ou infantil até, de que democracia é dar igualdade para todo mundo, ou seja, é como se eu tiver uma forma de ensino para todo mundo. Isso é uma não funciona, na verdade, na realidade, porque desde esses conceitos antigos de igualdade, como eu disse, de Atenas, nesse período chamado de democracia ateniense, 100 anos basicamente, na história toda de Atenas, que é de séculos, né, e quase um milênio. Você já percebia mecanismos dentro da ideia de democracia. Aliás, o meu primeiro vídeo no canal é sobre a ideia de democracia baseado em várias noções dessa democracia ateniense. Então, você pode até dar uma olhada que eu ponho mais detalhes, já não lembro todos os termos, porque como eu disse, é uma coisa que eu estudo sempre. Eu estudei na época, tinha as referências na mão, tava fácil, então eu fiz um vídeo sobre aquilo, foi o primeiro vídeo do canal, se não me engano. Então dê uma olhada lá no primeiro, relevem toda a baixa qualidade produtiva e pela minha falta de desenvoltura na câmera, eu tinha uma noção de que tinha que falar, enfim, sem cortes, de uma forma séria, enfim. Depois eu descobri que fazer conteúdo de divulgação científica também tem que ter um pouco de entretenimento, qualidade técnica, tem muitas coisas que envolvem passar a mensagem, que não é só o conteúdo em si, mas enfim, dê uma olhada lá depois. Então já em Atenas, essa democracia ateniense já tinha mecanismo de garantir a igualdade que não fosse simplesmente assim, um direito para todos de forma igual. Isso que eu quero dizer com essa ideia falsa de que democracia tem que servir para todo mundo de forma independente, como se todas as pessoas fossem iguais. Aliás, o que as pessoas falam disso parece justamente o contrário do que elas querem, né? Porque elas repudiam tanto naquela ideia anticomunista do tipo, as pessoas têm que ser tudo igual no comunismo, ou seja, mas é o que elas defendem quando elas, por exemplo, dizem que não tem que ter nuances na lei para que as pessoas acessem os mesmos direitos partindo de situações sociais diferentes. O que eu quero dizer com isso é, a ideia de que você tem uma gramática só, nossa, eu sei que eu dou muita volta, mas é que eu quero completar a situação, né, dar um contexto maior. A ideia de que você tem uma gramática para pobres, para ricos, para negros, para brancos, enfim, ou seja, você vai dar... Ixi, minha gata tá querendo entrar. Você dá uma forma de gramática para todas essas pessoas, talvez soa de uma forma equivocada como democracia, como a gente tá falando aqui. Ou seja, eu falo que todo mundo vai ocupar um cargo político, e aí é democracia, porque aí todo mundo tá ocupando, ninguém tá privilegiado aqui. Só que, como eu disse, as pessoas não estão nas mesmas condições. Então, além do fato dessa gramática, ou até agravada pelo fato dessa gramática normativa não representar quase em nada a realidade linguística das pessoas, ou seja, é um esforço quase
sim, o esforço de aprender praticamente uma língua que você não fala, a você aprender essa gramática normativa, quem vai ter os meios, as condições para poder aprender essa gramática normativa, não vai ser todo mundo. Então, é uma ideia equivocada de democracia. É como isso está na materialidade, a gente consegue perceber isso observando a realidade. Ou seja, a gramática normativa, teoricamente, é para todo mundo e está ensinada em todas as escolas do Brasil. Teoricamente, toda escola tem como seu plano de ensino do português, a língua portuguesa, a gramática normativa como a gramática de referência. E por que não são todas as pessoas, em sua grande parte, não usam essa gramática ou não dominam essa gramática normativa, mesmo nos casos da escrita aqui, elas deveriam usar, ou de acordo com o que a gente entendeu aqui, é o adequado usar essa gramática normativa. Porque não funciona dessa forma. As pessoas não têm o mesmo acesso a ensinar da mesma forma. E aí, como o Olavo de Carvalho aqui está tentando defender, é o contrário, na verdade. Quem vai poder dominar e ter mais acesso a isso vai ser as pessoas com maior poder aquisitivo, maior poder financeiro, e principalmente pessoas que não têm que se preocupar muito com o trabalho para poder assim, ser educada, né? Nessa ideia formal de receber educação. Então, primeiro ponto que ele já falou aqui que está errado, que não tem nenhuma correspondência na materialidade, no que a gente observa do ensino da língua portuguesa, é que é mais democrático você ter uma forma de linguística para todo mundo. Não é assim, porque como a gente falou, o acesso, o ensino, o estudo dessa forma linguística não é igual para todas as pessoas. Vamos ver então agora quais mais preconceitos ele está pondo, falando sobre preconceito linguístico. Ele pensa tudo ao contrário. Então ele achou a mesma gramática para todos é antidemocrático, né? O certo é o sujeito gramaticalizar a fala que ele aprendeu na infância no seu bairro. Nota importante de conceito: gramaticalizar a sua forma de língua, de forma de fala, dessa forma linguística que você usa. Toda forma linguística é gramaticalizada. Uma das coisas que essa gramática normativa faz com que a gente tenha na nossa cabeça, e eu acho que isso é muito específico do português brasileiro, porque, como eu disse, a nossa gramática normativa é uma, assim, claro, eu não conheço todas as gramáticas normativas do mundo, mas para mim, das que eu conheço, é a que mais está desassociada com o que as pessoas falam. Toda língua é estruturada por uma gramática. Então, eu só falo da forma que eu falo porque eu tenho uma gramática na minha cabeça. E essa gramática pode não ser uma gramática estabilizada não, é estável, mas assim, estruturada num livro, que a gente usa para estudar de forma metalinguística, como é a gramática normativa. Mas ela existe. Tanto que as pessoas, por coincidência ou não, erram da mesma forma sempre. O que eu quero dizer é, ninguém erra de uma forma impensável. Teoricamente, a organização dos elementos no português, ela não tem uma ordem certa, ela é livre. Teoricamente, eu poderia colocar o sujeito em qualquer lugar, o verbo em qualquer lugar, o objeto em qualquer lugar, mas é a gramatical, porque a gente não veria um falante nativo executando ou falando uma forma linguística dessa, que seria algo como, por exemplo, faço algo eu, sei lá, uma coisa assim. Essa estrutura, apesar de ser possível em teoria, então se a gente falasse com uma pessoa que nunca ouviu falar de português e ouvir só a informação assim, olha, no português não tem ordem as palavras, pode jogar do jeito que você quiser. E ela fizesse uma construção dessa pensando, bom, se não tem ordem, então posso fazer do jeito que eu quiser. Os falantes não vão compreender ou vão entender que aquilo é uma coisa estranha, no mínimo. Porque eu quero dizer, tem uma forma gramatical que faz com que as pessoas sistematicamente organizem a língua de uma forma. Essa forma não é necessariamente correspondente à forma que a gente estuda nos livros como gramática normativa, porque ela não representa a fala. E ela não está nem perto, né, a gramática normativa do português. Então, toda fala é gramaticalizada no sentido que ela tem uma gramática para existir, para funcionar. Talvez não seja só a gramática que o Olavo goste, a gramática que o Olavo espere, mas toda forma linguística tem uma gramática, porque gramática é simplesmente a estrutura, a organização, disposição dos elementos, função dos elementos da frase. Isso vai ter em toda a língua, em toda forma linguística, entendeu? Então, já assim, mostrando que... E parece... Às vezes eu acho que parece uma coisa pequena, mas é porque isso mostra a ideia errada que eu digo assim, que não tem respaldo nenhum na ciência, não tem respaldo na materialidade do que é gramática. E aí cria essa ideia de que gramática é uma coisa que a gente não entende, tá separada da gente, que é distante, que a gente tem que aprender para fazer na escola lá, e não é o que a gente fala. Porque existe uma estruturação muito sistemática do que a gente fala. E, aliás, eu tenho vários livros aqui que mostram, que analisam a fala, por exemplo, do português culto, vamos dizer assim, português falado por pessoas que tiveram instrução formal, em situações informais, por exemplo, e que elas têm uma estruturação da língua diferente da gramática normativa, mas tem sempre uma estrutura muito estável e muito regular. Vamos continuar vendo. Então você tem a gramática de Vila Nhocunyé, a gramática da Vila Maria, a gramática da puta que eu pariu. Sim, todas essas formas têm a sua
organização, claro, tudo é português, então assim, dificilmente vai ter uma forma, estrutura gramatical muito diferente, muito fora, mas todos vão ter a sua forma de falar específica daquele local. Isso se chama variação diatópica, que é uma variação de acordo com a região. Então, sim, cada forma, isso não é nada novo. Então, parece que ele tá aqui falando, que absurdo isso, mas é o que acontece. Cada região vai ter uma forma de estruturar a língua. Claro, regiões muito próximas vão variar muito pouco, mas tem essa variação diastópica que a gente tá falando aqui. Nossa, engasguei legal, desculpa. Vamos lá. Então, depois dele fazer campanha disso por tempo suficiente e arrebanhar o apoio de algumas centenas de professores tão imbecis quanto ele, a coisa agora foi oficializada pelo Ministério da Educação, que agora está distribuindo para as crianças livros dizendo que o certo é dizer nós vai, né? E assim por diante. Quer dizer, eu truco sempre essa ideia, eu falo assim, me mostra um livro que diz que a gramática normativa a ser estudada e aprendida na escola, a partir desse ano, que nem sei que ano que era, mas, enfim, é essa gramática, assim, uma das formas vernaculares, a forma que as pessoas falam de usar a língua. Nunca vi ninguém mostrar um material que diz assim, a forma certa da língua, certa, né, que é um conceito bem errado, bem equivocado, vamos dizer assim, porque diz que só tem uma forma de se falar aqui, na verdade, mas a forma certa, vamos dizer assim, é nós vai. Eu nunca vi um livro falar sobre isso. O que a gente vê e que essas pessoas nunca leem, que elas só veem a notícia no G1 e elas acham que já leram o livro, ao invés de pegar o livro e ver o material. Eu já vi esse material. A única coisa que esses livros começaram a fazer é tomar o mínimo de consciência das outras formas linguísticas que não são legitimadas como a forma que a gente vê da gramática normativa, né, essa que a gente estuda na escola, como formas também legítimas e possíveis que existem dentro do português. Como eu disse, quando a gente trabalha a língua, a gente estuda a língua, a nossa ideia não é ficar julgando o que a gente acha que é bonito ou legal da língua. A nossa ideia é simplesmente observar os fenômenos linguísticos. Se esse fenômeno linguístico, essa forma de falar, acontece na língua, na fala das pessoas, a gente tem que contemplar isso. E os livros didáticos têm começado a minimamente se preocupar em reconhecer isso. Dizer que, olha, não é que você fala errado, não é que o que você fala é descartável. Existe uma forma gramática normativa e a gente também estuda, a gente percebe que existem outras formas de usar a língua que não é dessa forma. E até porque, como eu disse, onde se baseia... Aliás, é até um corte que eu lancei ontem, né? De uma live, da live da semana passada que a gente falou sobre isso. O que é a pureza linguística? Onde começa o português certo e o português contaminado, vamos dizer assim? Não existe ponto de começo. Porque as línguas são sobreposições. Elas são mudanças, evoluções de sociedades que vão se misturando. Não existe um ponto que começa e um ponto que termina outro. A gente tem convenções. Dizer, aqui... Pelo que a gente entende de documentos, que nem escritos, né, que nem são documentos falados, que a gente não tinha como gravar, fala medieval, por exemplo, a partir desse momento se percebe que a língua se estabiliza para uma certa forma que era diferente da anterior. Mas há quanto tempo já estava se falando dessa forma? Em que mês já não estava se falando dessa forma? Então, é tudo muito convenção e muito... Então, assim, é muito menos certeza. Essas pessoas, como elas não estudam a língua, mas querem falar da língua dessa forma, quer dizer, com autoridade e falar que tudo é errado, elas não sabem que o estudo da língua ele tem muito mais da parte da incerteza do que da certeza, entende? E aí o que a gente tem que fazer é observar, estudar, estruturar, sistematizar. Então, o trabalho de linguista é muito menos julgar o que é certo e errado, ficar corrigindo pessoas, aliás, não tem nada a ver com isso, muito mais ver o que elas falam, como elas falam, tentar estruturar e sistematizar essa forma de língua para que a gente possa analisar como que isso se relaciona com a sociedade, como o indivíduo exerce a sua subjetividade por meio dessa forma linguística, como essa forma linguística marca a sua subjetividade, enfim, outras coisas que a sociolinguística consegue ou se propõe a estudar, né? Vamos continuar vendo. Para que precisa ter, né, a concordância verbal? Né? Para que precisa existir singular e plural? Né? Então, olha, o resultado disso vai ser muito simples. Então, o Brasil é o único país do mundo, presta atenção, o único país do mundo onde apareceu alguém suficientemente idiota para dizer, e outros ainda mais idiotas para acreditar, que a mudança acelerada da língua é um progresso. Primeiro, antes de continuar aqui, esse preconceito linguístico
gostaria que fosse uma invenção brasileira, vamos dizer assim, uma descoberta brasileira. Não é. Existem outros autores estrangeiros que também falam sobre a ideia do processamento linguístico, da legitimação de uma forma de fala. Não é uma criação brasileira. Como diz, é uma pessoa obtusa que não tentou nem estudar, nem tentou estudar, e tá querendo dizer que isso acontece no Brasil. Então, assim, a visão dela é tão curta que ela só vê literalmente um passo à frente e nem vê direito porque tá no meio da sombra, vamos dizer assim, né? Não vê nem direito o que tá na frente dela. Fora, então, analisar isso num contexto mais abrangente, né? Então, não é uma coisa do Brasil que a gente inventou aqui. A gente tem muita produção, eu acho que muita produção acadêmica em relação a isso, porque aqui, como eu disse, essa questão da dissociação da gramática normativa e da fala é muito séria, é muito grave. Eu acho que é mais grave do que em outros contextos, mas que, enfim, não começou aqui, tá? Tem outros lugares também, fiquem tranquilos. Ora, a mudança acelerada da língua, o que ela faz é tornar ilegível tudo que foi publicado antes da mudança, meu filho. Você veja, em toda a América Hispânica, né, o pessoal lê os clássicos espanhóis como se fossem publicados ontem, né? Vai lá ver se tem alguém de cultura Eu truco essa informação também. na Argentina ou no México que não leu Pío Baroja ou Pérez Galdós, quer dizer, os clássicos espanhóis do século XIX, ou que não leu Cervantes, que é ainda de... Mas a gente não tem que ler clássicos da literatura brasileira, português até, na escola, para fazer provas de vestibular. Como eu disse, acho que o Olavo aqui não tá conseguindo despautar a materialidade. Talvez ele esteja esquecendo da realidade, das coisas que de fato acontecem, né? A gente também estuda. E o fato dessas pessoas também terem que ler essas obras e terem conhecimento que as obras existem, não fazem com que elas dominem completamente o código escrito naquela época, daquela forma, naquele contexto. Então, calma lá. Não é porque as pessoas estudam, porque a gente também estuda isso, quer dizer que elas dominem esse código ou que esse código lhes é útil hoje, né? 3 séculos antes, né? Então, todo mundo leu. Agora, acontece que no Brasil, com esse negócio da mudança linguística, a língua portuguesa de Portugal foi se tornando incompreensível para os brasileiros. Eu só fico curioso saber esse negócio de mudança. Será que ele realmente. Aí eu não sei se é burrice mesmo, se é ignorância, se é mau caratismo. Ele realmente acha que só o português muda. Aí pode falar, não, mas os outros não mudam tão rápido. Baseado em qual fato que ele pode dizer que uma língua muda menos ou mais rápido que outra? O que acontece no dinamismo brasileiro, que é um dinamismo curioso, porque a gente por 300 anos teve uma separação muito grande da realidade linguística, vamos dizer assim, do que acontecia em Portugal, até porque a gente não tinha nenhum mecanismo de regulação da fala ou da escrita, que seja, da língua, de uma forma geral, como se tinha na América Espanhola, com universidades, por exemplo. A gente teve um caso muito peculiar de uma liberdade de evolução que, por um lado, preservou muitas características do português medieval, já que era o português que veio, e por outro lado, recebeu tanta influência de línguas de povos originários, de línguas de origem africana, porque vieram com os escravizados, as pessoas que vieram trabalhar, que foram trazidas forçosamente para trabalhar aqui. Então, assim, ela evoluiu da forma com que ela tinha as condições para evoluir. E hoje, se ela continua evoluindo, que eu diga mudar rápido, ou se ela tá que toda língua muda, né, em todo o contexto, mas se ela hoje tem uma produtividade tão grande a ponto dessa produtividade tá em não andar tão ao lado de Portugal, por exemplo, vamos dizer assim, talvez mostre que aqui é um ambiente favorável para esse tipo de mudança. Enfim, não mais favorável, menos favorável que Portugal, mas é um ambiente bem favorável à mudança. Mas hoje em dia, a gente consegue observar que alguns mecanismos de neologismos, eles quantitativamente acontece mais no Brasil. Também tem uma maior população, tem outras formas de socialização mais marginalizadas, enfim. Outras questões podem entrar nisso, mas eu não sei como ele coloca esse negócio de uma mudança rápida como se fosse algo intencional, como se as pessoas quisessem mudar aqui, e não como uma coisa que acontece em toda a sociedade, toda a comunidade linguística, e que aqui no Brasil acontece bastante porque as condições sociais dão mais aporte para que isso aconteça. A língua, a gente esquece que a língua ela evolui na forma oral. A língua ela é predominantemente oral. A sua maior potencialidade é exercida por meio da oralidade. A língua é por excelência oral. Então, ela evolui de forma natural por meio da oralidade. Não é pela escrita que a gente faz a língua mudar. Eu posso escrever um livro todo com palavras novas e formas diferentes imaginativas de escrever a língua. Ela nunca vai se materializar se ela não estiver refletida na oralidade, tá? Acho que foi isso. Vamos ver. Virou quase outra língua.
nos Estados Sim, algumas pessoas defendem que o português brasileiro se distanciou tanto, como eu disse, por fenômenos naturais, por evolução linguística, social, cultural, histórica, razões históricas, que pode ser considerada uma língua diferente de Portugal. Eu não concordo, acho que tem o mesmo, o sistema fonológico é igual ainda, acho que não só a intercompreensão, mas ela, eu não consigo ver muitos mecanismos para dizer que ela é completamente diferente. Como eu disse, não mais do que a gente vê em outros lugares com outras formas e variedades, tipo o espanhol. Unidos. Você chega todo moleque na escola lê Dickens, né? Que é um escritor inglês do século XIX. E que, ó, note bem, Dickens é difícil. Eu tenho dificuldade de ler Dickens, porque o vocabulário do cara é muito rico. Nossa, imagina, se o grande Olavo de Carvalho tem dificuldade de ler Dickens, quem são os estadunidenses que leem Dickens? Agora, você dá um livro de Camilo Castelo Branco para o pessoal ler, o pessoal universitário, eles não conseguem ler. Essa fala é perfeita. É muito legal, porque eu digo, é como se a pessoa fizesse julgamento de coisas que ela nem sabe que acontecem, né? Por exemplo, na escola, Camilo Castelo Branco já foram obrigatórias em algum momento para fazer o vestibular. Então, sim, as pessoas no Brasil leem em época escolar, que eu acho que nem é adequado, ou talvez da forma que é feita é até uma forçação, mas enfim, a gente lê. Da mesma forma que o estadunidense lê Dickens e não compreende tudo perfeitamente sem ter uma adaptação, ou usar um bom dicionário, ou ter explicações da escola para poder analisar esse livro, porque é uma obra muito distante da sua realidade linguística e social também. Pior ainda, não precisa nem ser português. Pega um autor dos anos 20, pega Coelho Neto, o pessoal não consegue ler. Pega o Cris da Cunha, eles não conseguem ler. Então o que é isso? É a mudança Calma, porque acelerada, também, assim, só para comentar que alguns autores tinham uma preocupação com a linguagem e tornar a linguagem escassa e rara propositalmente. Então, lembrando que alguns autores, dentro dessa produção literária, tinham como forma estética, estilística, vamos dizer assim, escrever de uma forma em que fosse usando o palavreado raro, escasso, que as pessoas nem usavam naquela época, ou seja, 100 anos atrás, por exemplo. Então, na primeira década, na primeira e segunda década do século XX, 1910, 1920, tinha autores preocupados em escrever de uma forma que nem as pessoas daquela época iam compreender se elas não tivessem um bom conhecimento erudito, que é de conhecimento de leitura, de obras, investigação de documentos, e também se elas não tivessem, se elas não procurassem no dicionário quando elas lessem aquele texto. Então, não é verdade que as pessoas naquela época entendiam tudo. Tem autores que escreviam de forma difícil, entre aspas, propositalmente, né? A língua é o que permite que o legado cultural das gerações passadas continue sendo transmissível e acessível às novas gerações. A língua, sim. A língua é uma forma, é um mecanismo muito interessante do ponto de vista evolutivo de transmissão de conhecimentos e de formas de comportamento cultural, né? Então as sociedades se organizam e passam para frente suas tradições e formas de falar por meio ou de existir por meio da oralidade, principalmente pela oralidade. Só que o problema é que ele confunde língua com língua escrita. E aí a gente tem um problema, porque a língua escrita é uma forma muito geograficamente localizada do que a língua é. O que eu quero dizer é uma forma eurocêntrica de pensar a cultura, língua, identidade, povo. Porque essa nossa estrutura grafocêntrica, que tem a escrita como ponto central da nossa, da nossa língua, é uma coisa que veio com a colonização. Há muitas outras formas de outros povos que socializam e usam a língua e passam para frente todos os conhecimentos que eles têm por outras formas, muito mais orais do que necessariamente para a escrita. Aliás, existe um negócio chamado direito consuetudinário, que era, na medievalidade europeia também, a forma de firmação de acordos. Então, muito poucos acordos eram escritos, eram muito mais falados e feitos por rituais e gestos. Então, nem na Europa sempre foi dessa forma tão grafocêntrica também, né? Então, a gente também tem que, como eu disse, localizar como que essa forma de pensar a língua acontece no tempo e no espaço, né? Se a língua vai mudando e cada mudança é automaticamente aceita e oficializada como tal, você entra num processo que se chama entrópico, entropia. Entropia é perda de informação. Primeiro, as mudanças não são aceitas assim do nada, até porque demoram anos para que um livro didático reconhecesse outras formas legítimas de língua, né, portuguesa. Então, não são aprovados, não aceitas direto, não são aceitas direto, como diz, não começou a se ensinar outra forma de gramática, a não ser a normativa, apenas se reconheceu que existem outras formas legítimas também de se falar a língua. E
eu não sei o que ele quis falar como entropia, mas entropia, do conceito da física que eu estudei na época que eu estudava essas coisas, era o grau de desordem de um sistema, né? Ou seja, se a tendência de um sistema é permanecer em desordem. E a gente tem que usar energia para poder colocar ele em ordem. Então, na verdade, é até o contrário do que ele quis dizer aqui, que é a gente tem que fazer força, usar energia para poder colocar um sistema em ordem, porque a tendência dele é a desordem, mas não tem nada a ver com a língua, porque a língua não tem desordem, entre aspas. Ela tem uma ordem, uma gramática dos seus falantes, que nem necessariamente está representada nesses tratados gramáticos escritos, né? Hã? Então quer dizer que as informações que serão acessíveis às gerações seguintes serão cada vez menos. Então vai haver total perda do senso histórico, total perda da unidade da cultura e total perda, vamos dizer, da capacidade de raciocinar sobre o que quer que seja, porque você, sem o aporte da cultura anterior, você não pode fazer nada. O homem é um animal racional. Sim, ele nasce racional, mas para que a razão funcione é necessário uma série de condições, entre as quais a informação correta sobre o que se passou antes. Se você não entende o que vinha acontecendo, você não entendeu até o capítulo 31, meu filho, você não vai entender o capítulo 32. É a coisa mais óbvia do mundo. Então, isso aí é uma obra de destruição da cultura, né? Você vê aqui na França, a última reforma ortográfica que teve foi em 1600 e pouco. Eles nunca mais mexeram nisso, deixa como está. Agora, o Brasil, toda hora, mudança ortográfica, né? Só um comentário pra gente também não alongar tanto em cada comentário, porque dá pra fazer uma tese só por cada besteira que ele fala aqui, mas a gente não perde a cultura, como eu disse, a cultura não é só transmitida por uma forma de escrita, e que, aliás, contempla uma... Por exemplo, quem escreve antigamente que tinha acesso à leitura, tinha acesso à escrita, que eram poucas pessoas na sociedade. Até a década de 50 do Brasil, 60, 70, uma boa parte da população era analfabeta. Então, quem que de fato escrevia e cultura e que conhecimento era passado para frente, né? Então, as sociedades, como disse antes, a escrita, as sociedades humanas também passavam, e depois a escrita ter surgido em alguns lugares, elas continuavam passando para frente conhecimentos, porque a língua, a cultura, não é só produzida pela forma escrita. Aliás, é pouquíssima, é uma parte muito ínfima que é produzida ou mantida pela forma escrita. Então, a língua oral é responsável pela transmissão de cultura também, e ninguém está perdendo cultura por causa disso. E a França, o fato de eles não terem reformas, reformas linguísticas, só mostra o descolamento da fala hoje. Porque na França se faz uma conjugação de verbos parecido com o que a gente faz no português, que é uma forma verbal, na fala pelo menos, para várias formas, para vários sujeitos, para várias pessoas do discurso, e que na escrita é completamente diferente da forma que se fala. É uma associação absurda. E as pessoas, enfim... então, não é porque é uma língua mais evoluída, uma forma mais evoluída de pensar a língua, é só porque eles simplesmente não se importam em pensar uma forma de língua que represente melhor o que as pessoas falam, e não só uma forma de escrita do século XVI, XVII, sei lá. A língua escrita tem que acompanhar a língua falada. Fala, olha, o sujeito que diz uma coisa dessa não sabe o que está dizendo. Pô. Exato, e quem fala isso não sabe o que está dizendo, porque ninguém defende que a língua escrita acompanhe a língua falada, porque é impossível. A língua falada, ela acontece o tempo todo, ela muda o tempo todo, e a língua escrita tem que ter uma certa, assim, estabilidade, ela não tem como acompanhar isso. Então, ela vai ser estável dentro do que ela se propõe. Com a língua escrita, o problema é tentar julgar e criticar as pessoas pelo seu conhecimento ou não de uma forma escrita específica e que não representa a sua fala e não representa a fala de ninguém, né? Acompanhar a língua falada é absolutamente impossível. Exato. A língua escrita, ela tem ao contrário, ela tem que dar uma unidade formal ao idioma. Ela pode incorporar alguns elementos da língua falada, mas sem perder a unidade. Agora, se você incorpora todos os elementos indiscriminadamente, aí perde a unidade e a língua se torna impossível de ensinar. Como eu disse, tem diferença, ninguém quer que a língua escrita acompanhe a falada, da cabeça deles. Tantas variações que você tem um dialeto para cada bairro. Que Sim, é o que existe. Marcos Banho quer. Claro, não é que ele quer, é o que ele observa, né? É o que ele observa, ele né? Ele não entende o que ele lê. Né? Eu acho que o Olavo, pior que ele não entendeu o que ele lê, é que ele nem lê. Eu acho que ele nem tem a capacidade de acompanhar o que está sendo escrito ali. Peraí, tem alguém na linha? Será que dá tempo ainda? Dá. Alô? Alô? Alô, diga. É Marco Aurélio? Marco Aurélio, tudo bem? Sim. O senhor estava falando sobre a deterioração da língua no Brasil, no
gostaria de saber a sua opinião sobre a nova reforma ortográfica. É uma palhaçada. Toda reforma ortográfica é palhaçada. O que tem que fazer é como Monteiro Lobato fazia. Monteiro Lobato é um dos grandes escritores do Brasil. Não na literatura infantil. Eu nunca consegui me interessar pela literatura infantil do Monteiro Lobato, mas a literatura adulta dele é da maior qualidade, é um estilista primoroso. Ele adotou a sua própria ortografia. Mudaram tanto a ortografia que ele falou, quer saber? Eu não ligo mais para isso. Agora eu vou baixar minha própria norma ortográfica aqui e eu escrevo do jeito que eu quiser. Só que ele escrevia, vamos dizer, era um jeito coerente. A ortografia dele era coerente. Do jeito que ele Então, interpreta a língua, ou como a língua tem que ser, né? Mas em hipótese alguma. Se alguém quiser editar meus textos, eu edito, mas... Como se a reforma gramática que a gente teve ali na década de 90, aplicada na segunda década aqui do século XXI, fosse alguma coisa muito inovadora, né? Em alguns aspectos a gente pode criticar, mas como se ela tivesse alguma coisa a ver com essa ideia de preconceito linguístico que a gente tá falando aqui. Nada a ver. Misturou tudo. Eu não vou adotar, mas de jeito nenhum. A hora que você elimina os acentos diferenciais, você está pedindo confusão, né, porra? É uma confusão total, assim, tipo, analfabeto, você tira todos os acentos de tudo, fica tudo igual. Isso aí foi, olha, quem começou com essa ideia foi o Antônio Wise, do qual o Milor Fernandes já dizia o seguinte: o Wise conhece todas as palavras da língua portuguesa, ele só não sabe juntá-las. Então foi esse o autor desta merda, tá vendo? Não foi ele que começou com isso, enfim, é outra história